Olá, querido amigo, olá, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao momento do estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Todas as quintas e sextas, nós temos um formato diferente quando recebemos convidados para participar dos estudos. Hoje, sexta-feira, nós vamos dar sequência ao tema que começamos a estudar ontem. Nessa nova temática Controvérsias, estamos respondendo à pergunta: somos salvos pela graça ou pelas obras? Ou então por uma mescla das duas coisas? O que você pensa sobre o assunto? Nós vamos hoje conversar mais sobre isso. Obrigado aos amigos que estão conosco mais uma vez, vindos de várias cidades aqui de Santa Catarina, e nós estamos juntos aqui para aprofundar o conhecimento na palavra do Senhor. Por falar em conhecer mais da palavra, eu tenho dois convites a fazer para você. O primeiro deles é que todos os domingos às 7h, nós temos essa mesma temática, Controvérsias, na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. E você pode participar com a gente. E você que mora em Criciúma, todas as quartas, às 8h, nós temos esse mesmo estudo presencial na Igreja Adventista Central de Criciúma, que fica ao lado do Colégio Adventista. Mais informações, acesse o nosso site. Nesse site você tem toda a informação, inclusive local para você se inscrever para participar desses eventos presenciais. Vamos então dar sequência ao estudo de hoje? Ontem nós começamos a estudar esse tema, né? Salvação pela graça ou pelas obras. Hoje vamos avançando e compreender melhor esse assunto. Mas antes, vamos orar? Queria pedir então ao Tiago Rocha, que por gentileza, dirija uma oração pedindo a bênção de Deus pelo estudo. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa e grande oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde e tendo o privilégio de estudar a Tua Palavra, Senhor. Amém. Que todo mundo que está em casa, todo mundo que está aqui, também que está na equipe trabalhando, que possa ser abençoado, Senhor, por esses estudos e que, como estudamos todos esses dias, essas coisas tão maravilhosas, que o Senhor toque nosso coração de alguma forma para que a gente não seja só ouvinte, Senhor. Que a gente saia hoje, principalmente, desse estudo aqui, aceitando a Tua salvação, aceitando o Teu amor e esse grande sacrifício que o Senhor fez por nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, te agradecemos por tudo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Tiago. Nós vimos ontem que Cristo, ele morreu a morte que nós merecíamos. Em Isaías capítulo 53, é dito que ele, como uma ovelha muda, foi levada perante os tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, pelas suas feridas nós fomos sarados. Alguém escreveu assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós fôssemos justificados pela justiça dele, da qual nós não tínhamos parte. Ele sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Substituto. Que coisa, né? O apóstolo Paulo, ele avançou nesse tema. Em Efésios capítulo 2, nós temos aqui a resposta para a pergunta: é possível alguém se salvar por meio de suas obras? Lembra que ontem nós demos aqui as crenças populares? Vimos a visão de algumas igrejas e claramente elas declaram que as obras têm um papel a desempenhar. Parece que há uma mescla, né, de graça e esforço humano. Olha o que Paulo diz. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante o quê? A fé. Isto não vem de vocês, é o quê? Um dom de Deus. Não é de quê? Obras, para que ninguém se glorie.
Eu acho que Efésios 2, 8 e 9 é o texto mais radical da Bíblia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom. O que é dom? É um presente. É um presente. Em inglês é interessante, né? A palavra gift. A palavra gift é dom, é presente. A salvação é um presente de Deus. Se é um presente de Deus, você pode fazer algo para comprá-la? Você pode pagar por ela? Impossível. Impossível. Então, Paulo deixa muito claro de que nós somos salvos exclusivamente pela graça. Ainda diz no verso 9, não é de obras, para que ninguém se glorie. Porque se você pudesse contribuir com as suas obras, você teria do que se gloriar. Mas não é pelas obras, é pela graça. E talvez você que está nos assistindo em casa esteja se perguntando, mas pastor, então as obras não contribuem para a salvação? De forma nenhuma. Porque a melhor obra que você pode praticar, a Bíblia chama essa melhor obra de quê? Trapos de imundície. A nossa melhor obra, a Bíblia chama de trapo de imundície. Você sabe o que é esse trapo de imundície? Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que é um tecido velho, né? Um tecido que está jogado, que não tem valor. Não. Sabe o que é trapo de imundície? Era o tecido que as mulheres usavam quando menstruadas. E esse tecido, usado depois que ela menstruou, ela joga esse tecido fora. O que você faz com esse tecido? Ele é um trapo de imundície. Sabe o que mais é trapo de imundície? É o tecido que envolvia o leproso. Os órgãos que estavam carcomidos pela lepra. Quando se arrancava o tecido com partes da pele, você joga isso fora. Isso é trapo de imundície. Aí a Bíblia vem dizer assim, as nossas obras, as melhores delas, não passam de trapos de imundície. Então você não pode fazer nada, porque a salvação é pela graça e não é pelas obras. Sidney? Esse texto é bem claro, que é mediante a fé, a graça vem e a gente é salvo. Aham. Mas por que Tiago diz que a fé sem obras é morta? O que ele quis dizer lá então? Tem que ser outra coisa, né? Aham. Lutero dizia que se ele encontrasse alguém que conseguisse harmonizar Paulo com Tiago, ele daria um prêmio. Parece que eles estão dizendo coisas excludentes, mas não estão. Eu separei um texto de Tiago aqui, eu vou chegar nele daqui a pouquinho e eu vou voltar à sua pergunta. Por favor, minha amiga Então, pastor, Suzy. esse texto ele é autoexplicativo, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Dentro dos grupos de estudos que eu participei com agnósticos teístas, uma das coisas que eles mais questionavam era com relação à graça e esse dom. Né? No questionamento deles, se é um dom que Deus dá a alguém, como que pode dizer que é de graça se não foi dado a todos? Então, eu gostaria que o senhor respondesse para mim e para esse grupo, qual é o critério para se alcançar esse presente? Como que se chega a esse presente, pastor? Quem diz que ele não foi dado a todos? Ele foi dado a todos. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Agora, qual é o grande problema? O verso continua. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dom é gratuito, mas ele só beneficia aquele que o aceita. É como um copo de água no deserto. Você pode estar morrendo de sede
e eu posso estender para você o copo. Mas se você não tomar o copo e beber a água, você não resolve o seu problema. Salvação é isso. Tudo o que precisava ser feito para a salvação do ser humano, Cristo fez. Ele pagou o último preço, a sua morte na cruz. E hoje ele oferece a salvação para todo ser humano. A palavra de Deus diz que Deus não deseja que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é possível chegar à salvação acreditando em Deus e não em Jesus? Não. Porque Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Se alguém aqui diz que aceita o Pai, mas rejeita o Filho, ele está rejeitando a divindade. Mas olha o que o apóstolo Pedro escreveu. Deixa eu achar o texto. 1 Pedro, no capítulo 5, né? Onde Pedro diz assim: deixa eu só achar o texto onde Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. É o verso 9, 2 Pedro 3, verso 9. Olha o que Pedro escreveu, 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo o quê? Que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus não quer que ninguém pereça, Deus quer que todos sejam salvos. Mas por que nem todos serão salvos? Porque nem todos querem. Essa é a questão. E Deus vai forçar alguém a ir para o céu? Deus pode forçar alguém? Não. Porque Ele dotou a todos nós do que nós chamamos de livre arbítrio. É a faculdade da escolha. Vai ser salvo quem quer ser salvo. Se você não quer acreditar em Deus, se você não quer ser salvo, se você não quer ir para o céu, fica tranquilo. Você não vai. Por quê? Porque ninguém vai forçado. Só vai para o céu aquele que deseja o céu. Então o sacrifício de Cristo foi para salvar a todos. Todos serão salvos? Não. Por quê? Porque nem todos querem aceitar o sacrifício. Pastor, referente à graça e às obras, muitas pessoas elas se confundem muito, né? E a graça, esse favor imerecido, mas as obras, muitas delas dentro do nosso Brasil e em vários lugares do mundo, as pessoas se esforçam muito para querer obter algo de Deus. E parece que elas tentam cobrar algo de Deus. Então eu quero fazer para obter algo. Essa obra, ela vem por uma criação, ela vem por uma religião, igual eu vim do catolicismo. Eu aprendi com meu pai que eu tinha que fazer algo para obter algo. Eu aprendi desde criança que se eu passasse de ano, eu ganhava a bicicleta no final do ano, né? Então a gente cresce tendo uma relação com Deus de obra. Mercantilista. Se eu fazer um jejum, Deus vai me abençoar com algo, como se Deus fosse manipulável. Né? Qual é a raiz disso? É cultural? É a criação? Para que as pessoas possam ficar mais claro e compreender, aceitar essa graça, porque ela parece até um escândalo, né? Por que tão de graça assim, né? Eu acho que um principal motivo que leva a tantas visões diferentes é mesmo o desconhecimento. É a gente não estudar a Bíblia. Porque você não vai ter em lugar nenhum a Bíblia afirmando que você é salvo pelas obras. Nem Tiago está dizendo que você é salvo pelas obras.
Ele está simplesmente dizendo que a obra é uma evidência de que a pessoa possui fé, de que ele tem uma fé ativa. Mas ele não está condicionando a salvação às obras. Eu acho que é mesmo desconhecimento, porque a gente pode pegar 100 textos da Bíblia e eles vão dizer a mesma coisa. De que a nossa justiça é como trapos de imundície, de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você se lembra do Calvário, quando Jesus disse para o ladrão assim? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão fez o que para ser salvo? O que ele fez para ser salvo? Ele não fez nada. Por que ele não fez nada para ser salvo? Ele só aceitou, porque é um dom gratuito. E Jesus contou outra parábola que ensina essa verdade. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu sou bom mesmo, obrigado, porque eu sou bom. Mas o publicano, que era um pecador, ele dizia assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus disse que ele nem tinha coragem de levantar os olhos aos céus. Aí Jesus perguntou para os discípulos assim, quem é que desceu justificado do templo? Aí Jesus disse, foi o publicano. Não foi o fariseu. Mas quem é que fazia tudo? O fariseu. E por que não foi justificado? Porque você não pode ser salvo pelas coisas que você faz. Tiago. É difícil, né? É difícil, né, Tiago? Não fazer nada para... Parece muito bom para ser verdade, né? Quando Jesus voltar, no sermão final que ele deu lá, ele falou que ia separar os bodes das ovelhas. Aham. E lá vai falando de obra, né? Uhum. Vocês me visitaram no presídio, vocês me deram isso, deram aquilo. Vinde benditos. Aí os que não fizeram nada, né? Afastai-vos de mim. Uhum. O senhor citou um texto nos estudos atrás que a gente vai receber de acordo com as nossas obras. Aham. Eclesiastes fala que, o Salomão em Eclesiastes fala que até as escondidas, obra escondida, tem 10 mandamentos. Não entendi. É verdade. É por isso que eu estou dizendo que esse texto é o texto mais radical de Paulo. É difícil aceitá-lo. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer alguma coisinha para ajudar a Deus. A gente quer complementar alguma coisa que faltou na cruz. Faltou algo naquela cruz. Aí a gente quer ajudar. O dia que nós entendemos essa verdade, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nunca mais. Preste atenção. Você dá dízimo? Dá oferta? Vai à igreja? Fala de Jesus para os outros? É um fiel esposo? Não rouba ninguém? Não mente? Isso não pode ajudar você em nada. Porque se pudesse, a salvação não seria pela graça. Nada do que nós façamos pode contribuir para a nossa salvação. Porque se eu puder fazer alguma coisa para contribuir, ela deixa de ser um dom e passa a ser uma recompensa. Você quer falar, pastor? Sim, pastor. Uma pergunta. E eu vou voltar, Tiago, ainda no raciocínio. Uma pergunta: quais evidências de uma pessoa salva mediante a graça? Sim. Agora nós estamos começando a trilhar o que a Bíblia ensina. O que dizia Cristo para as pessoas que ele curava, perdoava? O que ele disse para a mulher? E depois disso? Vai, não peques mais. O que nós temos que entender é uma frase que tem que ficar claro para todos nós hoje. A salvação é pela graça, mas o juízo
é pelas obras. Salvação pela graça. Juízo pelas obras. Você vai ser salvo pela graça, mas você vai ser julgado pelas obras. É por isso que você mencionou Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Vamos para Mateus 25, que você mencionou o grande julgamento. Vinde benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste ver-me. Como é que continua a história, Tiago? O que os salvos dizem agora? Quando é que nós fizemos isso? Você percebeu a diferença? Eles não têm consciência de que fizeram coisas boas. Por que não têm consciência? Porque a verdadeira obra, ela é o resultado da habitação do Espírito no coração. Então você pode fazer o bem para uma pessoa e esta obra não ter valor nenhum diante de Deus, porque você fez pelo motivo errado. Você pode ser educado com alguém no trânsito ou abrir uma porta para uma pessoa que você achou atraente. Talvez se fosse uma pessoa outra, você não faria. Você para dar carona ou se dispõe a ajudar alguém que você tem afinidade, mas não faria para outro. Esse tipo de obra não importa para Deus. Qual é a obra que agrada ao Senhor? É aquela que é fruto de nosso relacionamento com Deus. E Tiago, Gálatas 5, 22 e 23, vai falar sobre os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? É aquilo que a gente vive depois que o Espírito vem habitar em nós. Lá menciona 9, né? Amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo. Então, quando nós somos salvos pela graça, sem merecermos e sem contribuirmos com nada, o resultado será uma vida na presença do Senhor. Serão boas obras, mas as boas obras não são o caminho para a salvação. Elas são o resultado da salvação. Então, nós temos que aprender uma coisa. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Deus nos salva para andarmos em boas obras. Olha para o verso 10. Quem está em Efésios 2 aí? Olha o verso 10. O que diz Efésios 2, 10? Alguém no microfone, por gentileza, leia para mim esse texto. Pega aqui. Está aí? Nicole, leia. Efésios 2, 10. Olha o que Paulo diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pronto, Paulo está completo. No verso 8 ele diz, nós somos salvos pela graça, não é das obras, porque não seríamos merecedores. Aí vem o verso 10. Agora, nós fomos criados para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, quando a obra é um caminho para a salvação, é trapo de imundície. Mas quando a pessoa pratica a boa obra, porque ele foi salvo, é esta boa obra que vai ser levada em consideração no juízo. Então, para você que está nos assistindo, preste atenção numa coisa. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, e o Espírito de Deus vem habitar na minha vida, a minha vida é colocada em harmonia com a vontade do Senhor.
E a prática das boas obras é o resultado natural da salvação. E quando falamos aqui em boas obras, nós estamos falando em viver tudo aquilo que esse livro ensina. Então, quando alguém é salvo pela graça, ele pode ser julgado pelas obras, porque as obras que ele vai realizar são as obras de Cristo através dele. É uma vida de obra inconsciente. Senhor, quando foi que a gente fez isso? A gente não sabe. Quando vocês fizeram aquele pequenino irmão. Ah, foi verdade. Mas eu não fiz com o objetivo de ser salvo. Claro que não. Você fez porque você já estava salvo. A palavra de Deus ensina o seguinte: nós somos chamados das trevas para a luz de Deus. E agora nós temos que andar nessa luz, a fim de que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então a obra, quando é verdadeira e autêntica, ela não traz glória para aquele que pratica. Ela traz glória para quem está no céu, para Deus. Então Cristo deixou isso claro, que a função dele aqui na terra foi obedecer o que o Pai deu para ele obedecer. Por isso ele disse que ele guardava os mandamentos do Pai, porque o Pai estava com ele. Então nós vamos viver tudo que a palavra ensina, mas não para ser salvos, porque fomos salvos. Porque é impossível alguém obedecer qualquer mandamento de Deus se primeiro não for salvo. É impossível. Só obedece sinceramente aquele que foi salvo, salvo por Jesus. Então eu e você precisamos hoje nos entregar para Cristo e entender que nós somos salvos pela graça e o juízo será pelas obras. E por que o juízo pode ser pelas obras? Porque todo aquele que aceita a Cristo como Salvador genuinamente vai viver como ele viveu. Paulo diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Então o problema do mundo cristão é que nós temos cristãos sem Cristo. Eles até conhecem de doutrinas, até conhecem de mandamentos, até conhecem de leis, até tentam guardar isso, mas Jesus nunca entrou no coração. Impossível a salvação. Então eu e você precisamos hoje aceitar essa verdade bíblica radical de que nós somos salvos exclusivamente pela graça. Mas uma vez salvos pela graça, o resultado natural da salvação será uma vida de obediência à palavra. Essa obediência é fruto da salvação, não caminho para ela. Então, se até hoje a gente tentou guardar alguma coisa, fazer alguma coisa, se esforçar de alguma maneira para ser salvo, a gente estava trilhando um caminho impossível. O convite da Bíblia é: venha a Cristo. E quando Ele tomar conta do coração, a obediência será natural. Como disse Jesus para aquela mulher junto ao poço de Jacó: aquele que beber dessa água, ele mesmo será uma fonte a jorrar. De graça recebestes, de graças dai. O trio Discípulos vai cantar para a gente mais uma música. E enquanto você ouvir essa canção, eu queria que você pensasse: Cristo habita o meu coração? Eu entreguei minha vida completamente a Ele? A minha vida foi entregue sem reservas? Você confia exclusivamente naquilo que Jesus fez para a tua salvação? Não nas coisas que você faz? E que nós possamos hoje ajustar a nossa rota espiritual para crermos naquilo que a Bíblia ensina, não em crenças populares.
em terra firme ou alto mar. Não, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui. Em sua excelência é seguridade aquele que a permitiu. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada deu. Eles pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada deu. Somos abatidos, mas não destruídos. Ainda boa obra eu sei. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados. Gloriou-me na sua cruz. Esperança e rompe no sangue de Jesus. Não consigo
não dá para perceber, né? Essa é a estranha obra de Deus. O inocente morre para que o pecador possa viver. Se um dia eu e você chegarmos no céu, não será por nenhuma obra que nós fizemos. Será exclusivamente por aquilo que Ele fez na cruz. Se você tentar salvação fazendo coisas, você está tentando o impossível. Impossível. O cristianismo está cansado de pessoas que estão tentando fazer coisas certas, mas não tem um pingo de amor no coração. E sabe por que não tem o amor no coração? Porque o coração ainda está vazio. Não é Jesus quem habita. Agora, quando o nosso coração se abre para que Jesus possa habitar, nossa vida é entregue ao Senhor. Somos entregues dia e noite para o Senhor, para a obra dEle, para aquilo que Ele está tencionando fazer. Talvez você até hoje esteve buscando fazer coisas para merecer o céu. Te ensinaram um caminho errado. Ninguém merece o céu. Mas Cristo pagou um alto preço para nos dar o direito. E esse direito que você tem é graças à vida santa que Ele levou. E quando nós chegarmos diante do tribunal celeste e o acusador dos irmãos, que é Satanás, disser assim, esse não pode, porque ele é pecador. Jesus vai se interpor e dizer, é verdade, ele é pecador, ele é pecadora, mas nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado. E o preço que ele merecia pagar, eu paguei. E é por isso que você vai ser salvo. Não tenta completar algo na cruz. Lá foi perfeito. Você só tem que aceitar. Pastor, é bom demais para ser verdade. Mas quem disse que não é bom? Quem disse que não é bom? Essa é a melhor notícia que nós temos para dar ao mundo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar. Pai, nós hoje queremos entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós queremos crer no Senhor como nosso Salvador pessoal. Nós queremos entender que nada do que nós façamos pode contribuir para a nossa salvação. Mas quando Cristo vem habitar em nossa vida e tomar conta do coração, nós viveremos em harmonia com tudo que a Tua palavra nos ensina. Não porque nós estamos praticando coisas para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Por isso, nos ajuda a abraçar hoje essa verdade tão radical e que ela mude completamente a nossa história. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.